Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Christian Life. No dia de hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de um grande profeta, de um profeta que vocês todos conhecem, Amós. Você não conhece Amós? Pô, Amós é tão famoso, todo mundo fala de Amós. O Amós está lá no Velho Testamento e ninguém conhece Amós. O que é isso? Vamos estudar a Bíblia, gente, vamos estudar a Bíblia. Mas por que eu escolhi Amós? Porque Amós tem algumas coisas muito legais que ele fez naquela época que eu quero contar para vocês, beleza? Mas antes disso, eu gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre o livro de Amós. Então, o livro de Amós se encontra no Antigo Testamento, depois do livro de Joel e antes do livro de Obadias. Amós era um profeta, então, em Israel, no tempo do rei Jeroboão e o rei Uzias. Então ele conviveu nessa época. Mas você já se perguntou qual que seria a característica desse então profeta? O que ele teria então de tão legal assim por se dizer? Bem, Amós ele era, vamos dizer assim, uma pessoa que ele não queria o rótulo de profeta. Ele não queria ser um sacerdote, alguém que estava no templo o tempo inteiro ou que tinha um relacionamento muito próximo com os sacerdotes. Mas por que ele não queria isso? Ele não queria isso por conta de que ele entendia que ele estando perto dessas pessoas, ele teria a sua opinião, digamos assim, formada por esses mesmos. Então ele não poderia criticar alguém que estaria criticar alguém, na verdade, que estaria perto dele, porque ele deveria então agir politicamente, digamos assim, que ele não poderia criticar essas pessoas, não poderia criticar às vezes alguns erros que do próprio templo, do povo e tudo mais, né? Bem, Amós, então, eu queria falar assim, ele tem três características parecidas com Jesus. Então, uma delas é que ele falava por meio de parábolas. Então, Amós, ele gostava de contar histórias, gostava de falar parábolas para o povo para poder se explicar, como o mestre Jesus fazia. Jesus também explicava aos seus discípulos, a quem acompanhava, de uma maneira falando palavras, não, né? Falando parábolas, né? E que facilitava na compreensão do povo, e dando um exemplo prático, né? Algo que até hoje muitos pastores usam e é muito relevante. Uma segunda característica, que na verdade não é bem uma característica, mas algo que aconteceu também com Jesus e aconteceu com Amós, foi de que foi acusado de traição. Amós então foi até o santuário de Jeroboão, onde havia um bezerro de ouro. E lá, então, ele foi confrontar essas pessoas que estavam idolatrando aquele bezerro de ouro, estavam idolatrando aquele santuário de Jeroboão. Ele confrontou tantas pessoas que causou uma revolta no próprio povo, em alguns sacerdotes e alguns líderes que ali estavam, que ele foi acusado de traição e foram falar ao rei de que ele estava criando um motim, que ele estava criando uma dificuldade no meio do povo, que ele estava então conspirando contra o rei, levando as pessoas a se, digamos assim, as pessoas contrariadas a querer fazer algo para retirar o rei do poder ou algo assim. Então, o que pese isso tenha acontecido, o que causa bastante estranheza quando eu fui estudar sobre o assunto, é de que o próprio sacerdote falou para o rei de que havia alguém falando mal dele. Em vez de corrigir o povo e falar, vocês estão errados, vocês estão idolatrando aqui um bezerro de ouro, um santuário de uma pessoa que não tem nada a ver e tal. Mas esse sacerdote, em vez de corrigir as pessoas, estava alimentando ainda mais com essa idolatria. E quando apareceu alguém de fora de um sistema eclesiástico, digamos assim, falando sobre isso, que o povo estava errado, ele achou que Amós estava exagerando no que estava falando, que estava falando algo sem sentido e que isso não poderia ser bom para Israel, de que Israel não poderia sofrer as consequências de alguém que estava falando mal do povo, falando mal do rei. Que nos leva a um grande questionamento, né? Amós, ele não temeu as pessoas por falar aquilo, ele temeu a Deus porque ele sabia que estava errado. E digamos assim, o quanto nós estamos preparados para isso, né? Porque às vezes a gente vê muita coisa errada dentro das nossas igrejas, dentro do mundo evangélico,
Mas a gente às vezes acaba consentindo porque é o nosso povo, né? Mas você prefere falar a verdade e ser acusado como traidor, ou você prefere consentir e estar no erro junto com as pessoas? Ou você prefere ter medo de pessoas do que ter medo de Deus? Você tem que temer a Deus, você não deve temer as pessoas. E a terceira característica, a qual Amós era parecido com Jesus, era o fato de combater o ego dos ricos, né? Mas assim, de uma certa maneira, o ego de todas as pessoas, no sentido de que ele reclamava de como a gente às vezes se importa com a nossa roupa, como a gente às vezes se importa com o nosso carro, com o nosso apartamento, com a nossa casa, com os bens materiais, como a gente gasta muito dinheiro com isso. E a gente não se importa com aquela pessoa que está na rua sofrendo e não tem um agasalho, não tem uma casa para morar. E isso Amós ele fazia de uma maneira muito clara. Ele falava assim que as pessoas estão se importando com as comidas que estão comendo, com aquilo que estão vestindo, mas não estão se preocupando com o povo, com aqueles que na rua estão passando por enfermidades, que estão passando por frio, que estão passando às vezes por algum vício e estão tendo muita dificuldade para largar. E o povo naquela época, só naquela época, né, não estava se compadecendo dessas pessoas. E ele falava para as pessoas, vocês precisam se importar com eles também são gente, também são pessoas, são criaturas de Deus, digamos assim, né? Então que a gente também possa estar se importando com o outro, possa estar se importando com aquilo que tem valor para as outras pessoas também, não só aquilo que tem valor para mim ou para você, entendeu? É errado você prosperar e ter uma casa muito boa, ter uma roupa muito boa, ter uma condição de conforto muito legal. Não é errado. Deus não é contra isso. Porque se você se esforçou para ter, se você correu atrás disso, você merece, digamos assim, por recompensa daquilo que você fez e lutou nesse tempo que você esteve trabalhando e arrecadando seu dinheiro para construir a sua casa, para comprar a roupa que você quer, para comprar o carro que você quer. A questão é que quando o seu coração está nessas coisas somente. Quando o seu coração está nessas coisas, Deus não gosta. A gente sabe que Deus não gosta. Não vou falar que Deus castiga, né? Mas assim, Deus não gosta, Ele não se agrada disso. Porque a honra e a glória deve ser toda a Deus. A gente deve ser grato às coisas que Deus nos permitiu ter. Porque se a gente teve saúde para trabalhar, teve um conhecimento, foi graças a Deus, porque Deus nos permitiu estudar, nos permitiu trabalhar, permitiu arrecadar o nosso dinheiro. E o nosso patrimônio também. Beleza? Então fica aí, conhecer um pouquinho mais da vida de Amós. E se vocês quiserem que eu continue falando mais sobre alguns profetas, algumas pessoas que talvez não tão conhecidas assim, que às vezes a gente não conhece, a gente escuta mais sobre outras pessoas, comente aqui embaixo, deixa seu like. Nossa, deixa seu like, parece o quê, velho? Tenho 26 anos falando like. Deixa seu joinha aí, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, beleza? Até mais, pessoal!